Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Estamos começando uma aula muito especial para falarmos sobre os grandes críticos de vinho. E eu vou degustar com vocês daqui a pouco um vinho muito especial e que é o estereótipo, é um bom desenho, uma boa ilustração de como os críticos podem influenciar no mercado. Era um produtor pequeno, desconhecido, que daqui a pouco, do nada, ganha a nota máxima de Robert Parker, 100 pontos. E esse produtor simplesmente explode de um dia para o outro. Então, de um produtor desconhecido, passa a ser um produtor completamente disputado, né? Aquele produto que a pessoa tem uma ansiedade de ter porque teve uma nota máxima, ou seja, o vinho perfeito de acordo com aquele crítico. Já vou conversar, já vou mostrar para vocês e aí a gente vai degustar esse vinho. E é interessante a gente pensar nisso. O quanto esses críticos podem influenciar o mercado e hoje influenciar menos do que já influenciaram. Então tu imagina, tu é um produtor fazendo um bom vinho, na humildade, e daqui a pouco vai lá, teu vinho ganha nota máxima e tudo um dia para a noite começa a ser procurado, disputado, as pessoas te ligar, querer fazer entrevista, o preço do teu vinho dispara, quem tem teu vinho tem um produto icônico, super valorizado. É uma coisa da gente pensar que o quanto isso movimentou os mercados. Hoje até um pouco menos, mas o quanto isso movimentou os mercados. E falar dos grandes críticos é a gente também falar das notas, falar das suas pontuações, porque eu quero separar esse entendimento dos críticos em dois alicerces, que seriam os críticos conteúdo e os críticos nota. E não necessariamente os críticos façam as duas coisas. A gente tem críticos que pontuam os vinhos, fazem as suas classificações, vamos chamar assim. Tem críticos que fazem apenas a degustação, a avaliação do vinho e fazem as suas citações, as suas colocações de o que aquele vinho representa sensorialmente. Pode dizer, né, se gostou mais, gostou menos, enfim. E a gente tem os críticos que fazem os dois. E esses críticos que fazem os dois foram os que ficaram mais famosos. E a gente vai entender o porquê disso. Mas eu queria fazer 3 perguntas para que a gente responda na aula de hoje. Não é só a gente entender um pouco esses críticos, os mais importantes, e como eles movimentaram e movimentam o mercado. Mas eu queria que a gente pensasse. Vocês sabem que eu sou um professor que gosto de fazer os meus alunos pensarem. Eu gosto de fazer os meus alunos não só decorarem sobre vinho, mas eles pensarem como as coisas acontecem, como aconteceram e como podem acontecer. Então, 3 perguntas para a nossa aula de hoje. E quem já quiser ir respondendo, pode responder aqui. E eu vou trazer as respostas de vocês e vou dar as minhas respostas dessas 3 perguntas. Pergunta número 1. Falando dos grandes críticos, eles possuem um papel importante? Ou seja, os grandes críticos, eles são importantes? Sim ou não? Pergunta 2.
esses críticos não ajudam o mercado, ou seja, se eles têm um papel importante, eles podem ajudar ou não o mercado. E pergunta número 3 é: se eles são relevantes de alguma forma, eles mais ajudam ou eles mais atrapalham? Eles têm influência. Por isso que a gente está fazendo uma aula sobre eles. Podemos pensar que essa influência mudou com o passar do tempo. Mas eles têm influência. Então, eles são importantes se eles ajudam o mercado ou, né, se aquele meio termo, né, ajuda um pouco, atrapalha um pouco, enfim, né? Então, qual que é esse direcionamento dos críticos versus o mercado de vinhos? E aí eu contando para vocês que durante a aula, claro, vamos passar um pouco pela história e qual era a influência deles antes e qual é a influência deles hoje. Tá? Podem colocar nos comentários aqui que eu vou estar lendo com vocês. Mas a gente olhar assim, e aqui eu trouxe, né, uma pontuação de diferentes safras de uma vinícola importante de Rioja, que é a Muga, e aqui diferentes vinhos da Muga com diferentes pontuações. E aqui pontuações Robert Parker. E aí a gente olha aqui, vou começar a marcar aqui um pouquinho, né, para a gente facilitar. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma marcação aqui, ó. Então, por exemplo, marcar aqui, ó. Então, por exemplo, o que a gente está vendo aqui? O Muga, o tradicional, com 91 pontos, 2011. O Reserva, com 93 pontos. O Torre de Muga, 2011, com 95 pontos. O Prado Enéa, que é o Gran Reserva, 96 pontos ali. A Muga, esses dois vinhos são bem legais da Muga, né? São dois vinhos ícones deles, Torre de Muga e Prado Enéa, sendo que o Torre de Muga é um estilo mais modernista, o Prado Enéa é um estilo mais tradicional de Rioja, né? Estamos falando de um grande produtor de Rioja. O Torre de Muga já é um vinho que ele veio por causa dos críticos. O estilo do Torre de Muga, que ele é um vinho na linha do Gran Reserva, ele já surgiu por causa dos críticos. Mas vamos lá, vamos chegar lá. A gente está construindo as nossas respostas. E por que os críticos foram importantes? E aí vamos começar com o mais importante deles. Não que eu vou dar uma atenção maior ao Robert Parker, mas a gente vai citar outros, e o Parker ele é um marco, por vários motivos. Mas o Parker, ele de certa forma, ele é um pouco mal interpretado pela grande maioria das pessoas. E eu vou explicar por quê. Mas o Parker ele é importante, ou os críticos de modo geral vão ser importantes, porque eles trazem uma forma de simplificar o mundo dos vinhos para quem é menos entendedor. Porque a gente olhando assim, me remete, olha só, vamos imaginar que eu sou leigo. Eu estou olhando assim, quando eu comparo o Muga, que tem 91 pontos, com o Prado Enéa, que tem 96 pontos, me remete, me faz pensar que o Prado Enéa ele é um vinho que tem mais qualidade. Marcelo, não significa isso. Tá bom? Eu não estou dizendo que significa, eu já vou chegar nessa resposta. O que eu estou falando é que olhando assim, facilita o entendimento de pessoas com menos conhecimento que se um vinho tem 96 pontos versus um vinho que tem 91, o de 96 ele é mais representativo. Ele é algo mais, porque ele tem 96. Tá, mas isso é certo, isso é errado? Bom, aí é outra coisa, a gente vai chegar lá. Ou seja, as notas dos críticos, elas ajudaram o mercado num momento um pouco nebuloso, que era o momento das pessoas terem menos informação sobre vinhos, menos conhecimento. Facilitava. É óbvio que notas mais altas remetiam a preços mais altos. E essa ideia, ela é uma ideia boa. Ela é uma ideia
bacana no mercado onde se tem menos conhecimento. Vamos falar que os críticos eles vão ganhar muita relevância nos anos 80, anos 90. Então, a ideia é boa. A questão é que com o passar do tempo, a ideia vai mudando e, claro, não é algo que seja necessariamente ruim, porque o tempo muda, as pessoas mudam, o mercado de vinhos muda, então é normal acontecer essa mudança. Só que olhando assim, até pega uma classificação aqui, olha só. Agora vamos pegar algo contemporâneo, tá? Uma avaliação da Wine Advocate de 2020. A gente olhando assim, porque hoje a gente tem um entendimento muito diferente do mercado de vinhos e a gente tem um conhecimento muito diferente dos críticos. Então a gente olhando assim, pensa, tá, as notas me impactam menos hoje, ou não me impactam. Mas vamos trazer para essa realidade agora. Então aqui uma avaliação, isso é real, tá? Uma avaliação da Wine Advocate, que é do Robert Parker, já vou explicar como é que tá isso hoje, né? Essa questão do Parker, enfim. E aqui é a avaliação que eles chamam da Espanha mediterrânea, ou seja, do leste europeu, das regiões, das denominações do leste europeu espanhol, dos vinhos que eles fizeram em setembro de 2020. E a gente olhando aqui, a gente vê alguns vinhos, e assim, leste da Espanha, gente, a Espanha mediterrânea, a gente não tem muito conhecimento como a gente tem de regiões mais famosas. Tá, quem mora na Espanha, quem é especialista em vinho até tem. Mas vamos pegar nós aqui, e vocês que estão aqui, olhando isso aqui. Essas foram as avaliações dos vinhos melhores pontuados. Então são vinhos que a gente já provou, conhece um pouquinho, mas não é aquele vinho que a gente está acompanhando regularmente. Então, olhando essa avaliação, eles o Los Frailes, ele é um vinho que ganhou 93 pontos, versus o Naturel, que ganhou 90. Então, são vinhos que alguns desses vinhos eu não provei ainda. Eu não conheço eles. Mas olhando essa pontuação, pelo menos me dá curiosidade de provar. Poxa vida, se eu só vejo um vinho lá chamado Dolomitas, do nada, daqui a pouco, né, eu sempre tenho vontade de provar, sempre tenho curiosidade, mas eu sou profissional, então sempre quero provar, entender produtores, produtos, enfim. Mas a gente olhando aqui, imagina que tu tem que provar um desses vinhos e tu não tem nenhuma referência deles. As notas te dão um direcionamento e é óbvio, é natural a gente querer provar os melhores. Pô, então se eu tiver que escolher um vinho aqui, eu não conheço nenhum deles, e eu tô vendo essa avaliação, pô, quero provar esse Caliza, quero provar o Los Frailes, pô, por que esses vinhos tiveram notas mais altas? Eles têm mais qualidade, eles são mais representativos. E foi esse grande impacto que aconteceu nos anos 80. Essa realidade era para o mundo, onde as pessoas tinham menos acesso à informação. Então, as notas ajudaram. Só que aí vem o outro lado da questão, que é se as notas ajudam e fazem as pessoas terem mais vontade de provar os vinhos com notas mais altas, as vinícolas, peraí, deixa eu buscar mais notas. Quero mais notas, quero notas mais altas, quero vender o meu vinho mais caro, porque com notas mais altas tem maior procura e eu posso aumentar o preço. E aí começou uma busca, vamos lá, digamos que um pouco mais acelerada das pessoas produtoras de vinho, chamadas vinícolas, por notas mais altas. E aí virou, muitos vinhos pareciam um oficial do exército, né? Cheio de estrela pendurada. E não bastava tu ter uma nota alta, tu precisava mostrar essa nota para as pessoas, para que elas soubessem que teu vinho teve nota alta e que aí as pessoas teriam vontade de provar aqueles vinhos. E começou uma busca
que é uma busca muito questionada, no sentido, poxa, as vinícolas, em determinado momento, elas começaram a direcionar os seus vinhos não mais pelo entendimento que eles tinham de produto, de terroir, mas começaram muito a direcionar os seus vinhos para o perfil que os críticos davam notas mais altas. Para quê? Para ter notas mais altas e para vender os vinhos com preços mais elevados, ter uma valorização maior dos seus produtos. Se vocês me perguntarem se eu acho isso errado, olha, gente, como um estudante, um pesquisador de mercado, eu não condeno as vinícolas. Eu não acho que isso seja o melhor caminho, mas eu não condeno elas. Imagina que naquela época, estamos falando de anos 80 para anos 90, era um mundo de décadas atrás. Estamos falando aí de 30 anos, 40 anos atrás. Então, o mundo era muito diferente. O acesso à informação era muito diferente. Só que aí entrava-se um outro questionamento, que era o quanto esses críticos naquela época estavam influenciando o mercado sobre a sua visão. Mas lembrando, ninguém era obrigado a receber informação do crítico e dizer que aquilo era absoluto. Mas os críticos faziam um trabalho importante de facilitar a vida, principalmente quem tinha menos conhecimento. Então, primeira coisa, primeira resposta que a gente dá é: os críticos foram importantes e ainda são até hoje, mas com uma representatividade menor. E nessa questão dessa dualidade entre produzir um vinho que você tinha um entendimento que era o melhor do seu terroir, o melhor da sua vinícola, versus produzir um vinho que os críticos dariam notas mais altas, porque, claro, com o passar do tempo, foi se entendendo o perfil dos críticos, o que eles avaliavam como melhor e davam notas mais altas. Tanto que esse documentário, ele é um documentário antigo, de 2004, ele é difícil de achar, tá? Então, seguidamente sai das plataformas, às vezes volta, então tem que ficar acompanhando quando as plataformas liberam esse documentário para a gente alugar online. Tá? Eu comprei esse documentário físico, porque eu adoro esse documentário, chamado Mondovino. Então foi um documentário, inclusive, muito premiado, de 2004, exatamente questionando o que eram os críticos, entre aspas, nos anos 90, porque a gente está, né, na saída dos anos 90. Ele é um documentário muito bom, né, super premiado, né, do Jonathan Nossiter, que ele exatamente questiona isso. As vinícolas, até algumas regiões, que perdem um pouco a sua identidade para fazer vinhos que vão ter notas mais altas. Então ele vai, né, visitar várias regiões, ele vai, né, entrevistar vários produtores, ele vai entrevistar o Robert Parker. É muito legal esse documentário. Então quem não assistiu, procure, vale a pena. Eu sei que não está fácil de encontrar ele, mas quem tiver a oportunidade, assista o Mondovino, porque realmente é diferenciado, tá? É um documentário muito legal e, claro, é aquela visão do começo dos anos 2000 do mercado de vinhos. Hoje já está diferente. Mas era exatamente esse questionamento. A questão da valorização do terroir, ou seja, vinhos autênticos de um local, que só aquele local consegue fazer, versus vinhos mais padronizados. Então, dica aí para vocês, quando puderem assistir o Mondovino, assistam, porque realmente vale muito a pena. Tá. Deixa eu trazer aqui algumas interações, porque vocês estão bem interativos e é ótimo, porque eu sei que o tema, ele é um tema, eu não vou dizer polêmico, tá? Mas ele é um pouco polêmico, quer falar sobre os críticos. Tá, vamos lá. Deixa eu trazer aqui alguns comentários de vocês que estão muito bons. Estou lendo vocês aqui o tempo inteiro durante a aula e realmente é um tema, falar dos críticos, bem desafiador. Porque mexe muito com nós que somos do mercado. Porque mexe com opiniões. E opiniões,
né? Não só dos críticos, mas as nossas opiniões versus o mercado. Vamos lá. A Regina falou, são pessoas influentes e as pessoas procuram para ter uma referência e acredito sim que ajudam. Tá falando sobre os críticos, legal. Jachaline, ajudam sim, temas compartilhados aquecem o mercado, o assunto se torna destaque. Então, legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver o Carlos. Entendo que são importantes porque trazem padrões de referência, ajudam o mercado, mas também podem influenciar conforme seus interesses particulares. Boa questão, Carlos. Né? Essas opiniões de vocês são legais e o Carlos falou aqui uma opinião e uma questão que ela é relevante. Os críticos, eles fazem as avaliações de acordo com o seu entendimento. Quem está avaliando, de acordo com a sua visão. E eu já vou chegar neles e a gente vai ver um pouco da visão de cada um e o perfil de cada um deles. Mas sim, esse é um ponto relevante. As avaliações dos críticos, isso até hoje, seja um jornalista, seja um crítico que não necessariamente é um jornalista, que gera informação, mas pode só gerar a avaliação de produtos, como a gente tem vários. A gente sempre tem que ver isso. Quem está escrevendo sobre a sua visão. E esse é um ponto importante que muitas vezes a gente não tinha esse entendimento. A gente não tinha esse entendimento. Isso é importante. Deixa eu ver aqui a Eudes. Uma coisa é falar só sobre vinho bom, outra coisa é o Robert Parker e outro crítico dizer algo e dar a sua nota. É exatamente isso. E eu vou chegar no Parker, tá? A gente vai chegar no Parker e nós vamos chegar nas notas do Parker. Tá bem legal, viu? Tô gostando muito dos comentários de vocês. Vamos ver aqui o Nivaldo. Ajudam, pois é com a crítica auxilia o produtor de vinhos a melhorar cada vez mais a qualidade do produto e, consequentemente, ter uma maior aceitação no mercado e aumentar o consumo. Esse é um ponto bem legal, tá, Nivaldo? Então, você toca num assunto bem bacana aqui, que é exatamente isso. E uma das coisas que eu posso dizer para vocês, gente, é a grande relevância dos críticos é nos anos 80 e nos anos 90. Esse é o auge deles. Ok, impacta nos anos 2000? Claro que impacta. Tá perdendo um pouco relevância com o passar do tempo. Mas, após esse período, após os grandes críticos, porque hoje eles têm um pouco menos de impacto, o mercado de vinhos mudou e mudou para melhor. Porque esses críticos, eles trazem uma referência, claro, sobre a sua visão de qualidade, e o mercado tem que subir qualidade, porque sabe que daqui a pouco seu vinho vai ser avaliado. Então, a média de mercado, no sentido qualidade, sobe após os críticos. Tá? Após os críticos, não, mas vamos ver o auge dos críticos. Tá? Então, eles trazem essa mudança positiva para o mercado também. Então, tá bem legal os comentários de vocês, né? Vamos ver a Cássia. Eles têm acesso a muitos vinhos. É uma opinião de ser considerada, sim. Acredito que ajudam e orientam. É nisso que a gente está falando. Eles têm acesso a muitos produtos, eles provam muitos produtos. Então, vamos falar. O Robert Parker, ele avaliava algo em torno de 10 mil rótulos de vinho por ano de diferentes regiões do mundo. Então, ele tinha realmente acesso a muitos diferentes produtos e, claro, que ele ia criando as suas parametrizações. Isso é realmente verídico. Vamos ver aqui. O Luciano, não tem como emitir uma opinião através de uma percepção tão subjetiva. É legal, né? E aí ele complementa, né? Digo uma opinião imparcial. É legal esse comentário, tá, Luciano? Porque não adianta, se a gente está falando de um conteúdo, então seja só avaliar um vinho e descrever sobre ele, seja escrever uma matéria sobre vinho, vai ter a nossa identidade ali, ou seja, a identidade de quem está escrevendo. Não tem como ser diferente. A grande questão é no sentido de parcialidade. E esse é um tema bem interessante. E eu vou partir do princípio aqui, nós vamos questionar algumas coisas disso também. Que os críticos, eles estão sendo imparciais. E aí nós vamos chegar, porque o Mundo Vino é um documentário que também traz isso à tona. Essa questão da parcialidade.
E aí a gente entra aqui, que também é questionado no mundo vino. E aí a gente traz o tema parcialidade. Eu não estou dizendo que é imparcial. Não é isso. Ou que é parcial. Também não é isso. Eu estou falando é que, uma vez que os críticos dão notas altas por um determinado perfil de vinho, o que acontece? Muitas vinícolas querem fazer vinhos para ganhar notas altas. E mudam a sua identidade. E aí vai surgir o famoso consultor de vinhos, ou os fly winemakers, né, ou seja, os enólogos voadores, porque eles iam para todos os lugares do mundo da consultoria, dentre eles o mais famoso de todos, Michel Rolland. Michel Rolland, o que acontece? Isso é legal, né? O próprio Mundo Vino também cita ele. Michel Rolland é um grande enólogo, ele é uma grande referência de vinhos, e ele é um grande consultor. E o Michel Rolland, ele gosta de um estilo de vinho, que é um estilo de vinho, ele é de Bordeaux, né? Então aquele estilo de vinho tinto, pesado, mais extraído, mais concentrado, que é o mesmo estilo de vinho que Robert Parker gosta e que dá notas muito altas. E o Michel Rolland, nos vinhos que ele dá consultoria, também nos vinhos que ele faz para ele, né? Ele tem vinícolas dele, inclusive em Bordeaux e fora de Bordeaux, ganham notas altas, ganham muitas notas altas. E aí, o mundo começa a querer contratar o Michel Rolland para que ele dê consultoria, faça vinhos no estilo que o Robert Parker gosta, para ter notas mais altas. E aí teve vários questionamentos, dizendo, mas aí, porque o Michel Rolland é amigo do Parker, e aí o Parker dá notas altas para os vinhos que ele faz. Então, olha, gente, eu não tenho esse conhecimento para saber. Eu até não acredito que seja isso, mas o Michel Rolland é um grande enólogo. Ele se aposentou agora, né, há pouco tempo. E aí ele começou a dar consultoria no mundo inteiro e fazer vinhos no estilo que ele entende e que também é o estilo que o Parker gosta. E aí as notas de Michel Rolland são notas muito altas nos seus vinhos. Mas ele é um grande enólogo, ele é um grande consultor, ele é um mestre em blend. Ele é um cara realmente fora da curva. E ajudou muitos mercados, né? Bom, tinha gente que contratava ele para fazer vinhos e ter notas altas e ser mais reconhecido. Tem gente que fazia isso até pouco tempo atrás, só não faz agora porque ele se aposentou. A equipe dele ainda continua trabalhando, né? Mas ele está aposentado. Mas aí também surge, nessa época dos anos 90, esses fly winemakers, essa ideia desses consultores muito premiados, porque a ideia dos fly winemakers nasce por causa dos críticos, porque davam notas muito altas para determinados estilos de vinho. E aí, esses consultores começam a ser contratados no mundo inteiro, não é necessariamente só para melhorar os seus vinhos, mas é também para fazer vinhos que ganhem notas mais altas. Michel Rolland é o grande exemplo, mas tem vários outros, né? Vários outros enólogos que têm esse estilo. E aí a gente começa a falar um pouco de alguns desses críticos. E eu escolhi alguns que eu considero os mais relevantes no sentido de anos 80, anos 90, e vou trazer alguns um pouco mais contemporâneos que eu recomendo para vocês com estilos e perfis. Mas falando de críticos e de história, não tem como a gente não citar o Hugh Johnson. Hugh Johnson, ele é um inglês que começa a escrever sobre vinhos lá nos anos 60 e que vai ser um dos primeiros grandes críticos reconhecidos internacionalmente. Mas Hugh Johnson, ele, até hoje, ele tem uma visão um pouco diferente. Um ponto importante da gente falar do Hugh Johnson é que ele é um grande autor, escritor sobre vinhos. E ele é um dos primeiros autores a escrever livros de forma mais globalizada, no sentido de fazer livros que tenham um grande impacto para o mundo. Dentre eles, 2 livros que são referência até hoje, que o mais importante deles, que é o Atlas Mundial de Vinho, né? The World Atlas of Wine, que é a Bíblia do vinho. Eu uso regularmente, para vocês terem ideia do Atlas Mundial do Vinho, eu tenho 2 versões.
Eu tenho a 7ª versão, que é a versão anterior, e logo que saiu a 8ª versão, fui lá e comprei a 8ª versão, porque ela é atualizada, porque realmente é uma grande referência no mundo dos vinhos, né? Eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa aqui é a versão. Tem 2 versões, né? Essa aqui é a versão inglesa, ó, que tem a capa verde, e tem a versão americana, que tem a capa vermelha. 8ª edição, ó. Então, ó, é um livro grosso e que é uma grande referência em enografia. Eu sou completamente apaixonado por enografia, né? Enografia é a ciência que estuda os terroirs, as regiões, né? As apelações, denominações e tudo mais. E isso aqui é uma bíblia, né? Isso aqui é obrigatório, tanto que esse meu aqui já está todo surrado, e a 7ª edição, que era o que eu usava anterior, tá mais surrada ainda, né? A capa tá toda, tá lá, ó. A 7ª edição tem em português, e a 8ª edição já é em inglês, que é melhor, tá? A edição em inglês é melhor. Não saiu a 8ª edição em português, não fizeram a tradução ainda. E, bom, Hugh Johnson, ele é o autor. Ele cria... E tem um outro livro do Hugh Johnson, que também é outra bíblia, que é esse aqui, ó. Esse é um livro difícil de achar, tá, gente? Que é A História do Vinho. Tá? É um livro grosso também. Ele é bem bonito, ó. Opa, aqui, ó. Esse é um livro muito bom também. Ele é bonito, ele é ilustrado, ele é realmente muito bom. Só que é difícil de achar, tá? As edições são poucas, enfim, esse livro tem em português, a história do vinho, tanto que a minha edição aqui ela é em português. E ela é bem bonita, tá? Bastante ilustrada, tem bastante foto, é um livro grosso também, grandão, ó. A história do vinho. E esses 2 livros são 2 bíblias do vinho. Tá? Deixa eu guardar aqui o meu. Ó. Organizadinho aqui, bonitinho. E o Hugh Johnson, ele é o autor. Só que o Hugh Johnson, até hoje, ele é um crítico às pontuações. Ele não gosta. Ele é contrário. Ele não gosta das pontuações. Até hoje ele é bem enfático contra isso. Ele diz, ó, a pontuação não é legal. É ruim para o mercado. As pessoas se baseiam naquilo como se aquilo fosse absoluto. E isso não é bom. Eu não sou tão radical quanto ele. Eu acho que as pontuações têm a sua funcionalidade. Eu só vou explicar como eu interpreto isso. Tá? Como eu considero isso relevante ou não. Hugh Johnson tem outros livros. Tá? Eu trouxe 2 aqui só para citar para vocês. Que eu recomendo vocês acompanharem ele. E ele é super premiado, né? Ele tem a comenda da Ordem Britânica e reconhecido, um grande autor de vinhos e recomendo. O Atlas Mundial foi ele que começou e depois ele convida a Jancis Robinson para escrever com ele, tá? Mas é ele que começa o Atlas lá nos anos 70. Só coloquei aqui para vocês, né, o Atlas Mundial do Vinho. A 8ª edição só tem em inglês, tá? Ela é boa, o inglês é técnico, né, mas é um inglês fácil, assim, então é tranquilo de vocês lerem. É muito difícil de achar, não teve a tradução ainda da 8ª, não saiu a tradução da 8ª edição do Atlas Mundial do Vinho, e a 7ª edição que tem em português é difícil de achar, porque eles não estão publicando mais, então tu consegue achar em sebos, nessas estantes virtuais, mas é caro, tá? Tá bem caro a 7ª edição, que é em português. Bom, dica de livros importantes. E aí a gente chega nos críticos, e alguns críticos que são mais representativos, no sentido de pontuação versus avaliação. Porque o Hugh Johnson, ele é um cara que ele é muito mais autor do que necessariamente crítico avaliador. Mas aí nos anos 80, porque o Hugh Johnson vai lá, o Hugh Johnson é das antigas, ele é dos anos 60. Quando surgem esses grandes críticos dos anos 80, eles se baseiam muito no que o Hugh Johnson está fazendo e outros críticos. E aí a gente tem 3 que eu gosto de comparar, né, que é o Robert Parker, o James Suckling e a Jancis Robinson. São 3 autores e avaliadores de vinho. Claro que em perfis diferentes. E aí a gente tem que dar um pouco mais de atenção para esses 3. Tem que olhar com um pouco mais de carinho e entender algumas coisas. Porque eles são muito importantes. Começando pelo mais importante crítico de vinho de toda a história. E assim,
já começo falando para vocês que eu não concordo, não concordo é o termo, mas sim, tem muitos vinhos avaliados pelo Parker com notas muito altas que talvez eu se fosse ele, não concordaria muito com ele. Mas aí é que tá. A gente está falando de pessoas e cada um com a sua opinião pessoal. E o Parker, ele é muito, muito importante para a história do vinho. Ele é muito importante para o mercado de vinhos. E antes de qualquer coisa, Parker é um marco do mundo dos vinhos. Gostamos ou não dele. Porque o Parker, ele tem muitas contribuições para o mercado de vinhos, mesmo sendo muito questionado. Ah, Marcelo, mas um vinho que quando o Parker dava 100 pontos era um vinho que ficava muitas vezes muito mais caro e mudou mercados? Sim. Mas ele não pediu para ninguém fazer isso. Mas por que Parker ele é importante? Porque o Parker ele traz um entendimento diferente para o mercado. É Parker que implementa a ideia de simplificação nas avaliações de vinho. Como que ele facilita, como que ele implementa e facilita isso? Com a pontuação até 100 pontos. Que ficava fácil das pessoas entenderem. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe. E aí só quem realmente é pesquisador, quem realmente é profissional do mundo dos vinhos, é que Parker sempre deixou claro, ele sempre deixou claro que o mais importante do trabalho dele eram 2 alicerces. E não eram as notas. As notas sempre foi o que as pessoas interpretavam de uma forma mais fácil. Mas Parker sempre falou, o mais importante das minhas avaliações não são as notas, são os descritivos que eu faço. E qual era a ideia quando Parker começou a escrever sobre vinho? Lá no começo dos anos 80. Aliás, no final dos anos 70 que ele começa. Que era, as pessoas não tinham referência sobre qualidade. Não tinham conhecimento nem acesso aos produtos. Então ele degustava muitos vinhos e ele falava o que ele achava dos produtos. Só que as pessoas sempre deram mais valor para a pontuação. E aí, claro, foi uma grande mudança e foi muito importante Parker ter criado a pontuação até 100 pontos, porque era uma forma de facilitar para as pessoas. Mas o que ele queria? Olha, eu estou criando uma pontuação, olha a pontuação e depois vai ler o descritivo. As pessoas deram muito mais atenção à pontuação e davam menos atenção aos descritivos. Tanto que o que era e até hoje é utilizado é a pontuação do Parker, não é o que o Parker falou sobre os vinhos. Mas qual é a importância de Parker é que ele muda a régua de qualidade média do mercado de vinhos. Tinha muito vinho ruim, tinham vinhos melhores, e ele queria falar isso para as pessoas, na visão dele. E aonde que Parker, e qual é o grande diferencial de Parker, né? Primeiro ponto, o sistema de classificação de vinhos. Esse sistema de pontuação, aonde classifica um vinho e simplifica para as pessoas entenderem, ou seja, na visão de Parker, um vinho com 90 pontos é um vinho interessante, mas um vinho com 95 pontos é um vinho mais interessante. E Parker, de certa forma, ele consegue trazer uma ideia de comparação entre coisas que antes eram incomparáveis. Como é que eu vou comparar um vinho de Bordeaux com um vinho da Borgonha? O sistema de pontuação trouxe essa ideia de dizer, olha, esse vinho tem mais qualidade, eu tenho menos qualidade, mas na visão do Parker.
Ele não estava dizendo que para o mundo isso é melhor. Ele estava dizendo que para ele, no entendimento dele, isso era melhor. Ou seja, esse vinho aqui tem mais características positivas. E o que Parker avalia, ou avaliava, né, porque agora ele está aposentado. O que Parker avaliava? Ele avaliava algumas questões relacionadas, na visão dele de qualidade, entre características, intensidade de características, né, complexidade de aromas e de sabores, potencial de guarda. Então, Parker considerava isso relevante e dava notas mais altas para isso. E aonde que Parker explode para o mundo? Parker explode para o mundo, ou seja, como ele fica relevante, porque ele está escrevendo ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, sobre vinho. Então ele é um dos poucos autores que começa a escrever. E como é que começa a relação de Parker com vinho? Parker tem uma... Primeiro, ele é um grande degustador. Ele é, desde jovem, desde novo, uma pessoa que tem os sentidos um pouco mais desenvolvida, mas o grande segredo do Parker não é os sentidos desenvolvidos, mas a memória do Parker. Parker guarda muitas informações. Bom, ele diz que, né, que lembrava de todos os vinhos que ele degustou na vida dele. Tá? Ok, eu acho que isso é um pouco de exagero, mas sim, o cara tem uma grande memória olfativa, uma grande memória sensorial. E isso desde jovem. Aliás, recomendo para vocês, quem quer entender um pouco mais sobre isso, tem um outro livro, que esse aqui, acho que vocês encontram até em promoções, tá? Olhem online que acho que vocês encontram. Que é um livro que conta, a biografia não autorizada do Parker, tá? Se chama O Imperador do Vinho. Esse livro eu adoro, inclusive eu compro e dou de presente seguidamente para os meus amigos, quando estão de aniversário e tudo mais. Gosto muito. E seguidamente tem promoção, tá? Então procurem aí que seguidamente vocês vão achar umas promoções legais. O Imperador do Vinho. E esse livro conta a história do Parker. Claro, é uma biografia não autorizada. Então é bom, eu gosto das biografias não autorizadas, porque quem escreve vai pesquisar a fundo e não necessariamente é o que a pessoa quer que falem dela. Então eu gosto disso. E aqui conta a história, né? Conta bastante a história do Parker. É um livro que tem umas 300 e poucas páginas aqui, é isso, 320, 330. É gostoso de ler, tá? Um livro bem, bem legal, recomendo fortemente. Que é o seguinte, a pesquisa do livro conta muito o Parker, como ele surgiu. E o Parker, desde novo, ele era um grande degustador, não necessariamente de vinhos, porque ele vai gostar de vinhos quando ele vai para a França visitar a namorada dele, que está estudando lá, e lá ele começa a degustar vinhos, participar de grupos de vinhos, enfim, e aí ele começa a se apaixonar por vinho, mas ele já tinha essa capacidade de memória sensorial muito desenvolvida, ele lembrava de aromas que ele tinha sentido, então conta, né, que ele cheirava cogumelos, que ele gostava, e aí ficava aquilo na lembrança, e quando ele comia, tempos depois falava, isso aqui é igual o cogumelo, aquele lá do jardim, de casa, enfim, então ele tinha uma capacidade sensorial muito grande. E esse é o grande diferencial do Parker. O pessoal sempre fala, mas o Parker, ele é uma pessoa que tem os sentidos mais desenvolvidos. Não é isso. O Parker tem uma grande memória sensorial. Pois bem, e aí o Parker volta para os Estados Unidos, né, ele se forma advogado, e ele é de Baltimore, e ele acaba começando a escrever sobre vinho. E aonde Parker vai explodir para o mundo, aonde ele vai ficar famoso, porque tinham outros críticos de vinho, menos representativos na época, enfim, os críticos não tinham tanto impacto. Quando ele vai degustar en première a safra de Bordeaux de 82, e os críticos da época dizem, olha, a safra de 82 é uma safra muito quente, muito madura, os vinhos não são muito bons, enfim. E isso era importante porque isso dava uma métrica de a quanto Bordeaux ia vender a safra. E Parker, ele degusta e ele fala não. Ele escreve, né? Ele escreve no periódico dele. A safra de 82 é uma grande safra, mas os vinhos ainda estão jovens. Eles precisam de um tempo, são vinhos de grande potencial de guarda e que vão se desenvolver com o tempo e serão grandes vinhos. Ou seja, ele escreve diferente do que os críticos da época escreveram. Em resumo, tá, gente?
A safra de 1982 de Bordeaux é considerada uma das melhores da história de Bordeaux. E realmente o que Parker escreveu era real. Foi o que aconteceu. Então, a partir daí, Parker se tornou muito lido. Que as pessoas queriam assinar o periódico dele. Na época era uma newsletter, né? Vamos lá, anos 80, ele escrevia, publicava e mandava para as pessoas um catálogozinho dos vinhos que ele estava degustando, estava gostando, o que ele achava e tudo mais. E nesse meio do caminho ele implementa o sistema de pontuação até 100 pontos. Ele fica famoso e aí as pessoas começam a cada vez mais assinar o periódico dele. Tanto que ali na metade dos anos 80, ele começa a ficar tão famoso que ele larga o direito e vai se dedicar exclusivamente às suas publicações de vinho. Na época, impressas, né? Mas esse cara, com essa ideia de pontuação, facilita a vida das pessoas de comparar vinhos. E o ser humano, de modo geral, ele quer ser um pouco mais simplista, né? Então ele vai lá e ele olhava que Parker deu 90 pontos para um vinho e deu 92 para outro. Pô, eu quero o vinho de 92, que o Parker disse que é melhor. Mas o Parker sempre dizia, olha o descritivo, olha a avaliação dos vinhos. E era muito importante, por quê? Porque naquela época se tinha menos conhecimento e o Parker estava dizendo, olha, esse vinho ele é melhor, ele tem mais características, esse vinho tem mais perfil disso, tem mais perfil daquilo, ó, esse vinho aqui é muito duro ainda, precisa de tempo, precisa evoluir. Só que as pessoas não davam muita atenção para o descritivo, as pessoas davam atenção para as notas, para o ponto. E assim os vinhos vão ganhando mais relevância de acordo com as maiores notas, e Parker um grande degustador, e o que ele realmente escrevia tinha um impacto muito grande, e aí as vinícolas começaram a fazer vinhos no perfil que Parker gostava, contratar enólogos, consultores que faziam vinhos do jeito que Parker gostava, e aí as pessoas começaram a entender o que Parker gostava. Parker dava notas mais altas e ele tinha uma tendência a dar notas para vinhos, né? Menos menos ácidos, no sentido daquela acidez muito rasgante, vinhos com passagem por madeira, aqueles aromas tostados bem definidos, com aroma de fruta, vinhos mais extraídos. Aí as pessoas falam, mas então o Robert Parker é o cara que vai influenciar o mundo dos vinhos a fazer vinhos mais extraídos. Gente, isso não é o Parker que traz para o mercado. Quem traz essa ideia de vinhos extraídos para o mercado é Émile Peynaud, nos anos 60, 70. Que é um grande professor, pesquisador da Universidade de Bordeaux, e que vai ser o professor de muitos desses grandes enólogos, inclusive de Michel Rolland e tudo mais. É Peynaud que traz essa ideia. E muitos produtores de Bordeaux começam a fazer vinhos assim. Parker gosta desse estilo de vinho, mais extraído, mais concentrado, e começa a dar notas mais altas para esse tipo de vinho, que tinham mais características sensoriais. E aí, o mercado começa a fazer vinhos nesse estilo. Grande marco do Parker, a criação da escala. Facilitou a vida das pessoas. A maior contribuição de Parker, as degustações, porém menos avaliados pelas pessoas, menos considerado pelas pessoas. E aí, seguindo um pouco mais, né? Então, Parker, em 2006, ele já está com tanta demanda que ele começa a trazer e nomear degustadores para trabalhar com ele. Ele já não consegue degustar tudo sozinho, então os degustadores vão até as vinícolas, né? Ele começa a montar uma equipe de degustação. Aí, vai ser lá em 2017, né? A publicação dele fica muito famosa, o Wine Advocate e tudo mais. Em 2017, ele vende uma parte dessa publicação. Aí o Guia Michelin compra uma parte em 2017. Em 2019, o Guia Michelin compra 100% da operação da Wine Advocate. E aí o Parker se aposenta, ele já estava degustando bem menos, ele se aposenta em 2019, aos 71 anos, né? Vendeu a sua publicação. Então existe hoje, a publicação ainda existe, né? Se chama Robert Parker Wine Advocate, e ele vendeu, ele já hoje não degusta mais, enfim, então hoje ele só vive de boas. Mas ele era muito importante. Ele é muito importante porque ele ajudou a mudar o mercado de vinhos. Mas com essa visão. Ele sempre dizia isso. Olha, leiam os descritivos.
é mais importante. E ele mesmo fala isso. Olha, o mais importante era que muitos vinhos não eram muito bons naquela época. E eu queria falar isso para as pessoas. O que eu achava que era melhor. E as pessoas, claro, né, o ser humano, como sempre, simplificando, dando mais valor para as notas do que para os descritivos. Bom, e aí o Parker se torna um grande degustador, mas uma grande referência, todo mundo pega ele como, né, um marco, e assim é importante. Claro, quando o Parker dá notas mais altas para alguns vinhos, esses vinhos ficam mais caros. E aí vão surgir alguns grandes produtores que fazem vinhos que Parker dá notas mais altas. Mas eu já falo mais algumas coisas do Parker daqui a pouco. Deixa eu trazer mais umas interações de vocês. Nossa aula hoje é intensa, né? O chat não para. Um gole d'água. Realmente é um tema desafiador, né? É um tema polêmico aí sobre essa questão dos críticos. Não, eu tô lendo vocês aqui, muito interessante, todos os comentários de vocês, né? Até uma falando que podem atrapalhar quando fazem uma avaliação subjetiva do vinho, essa avaliação necessariamente reflete a qualidade do produto. A gente sempre tem que olhar e entender isso, né? É uma visão muito pessoal, né? Parker, tanto que esses vinhos mais intensos, e Parker, claro, estando nos Estados Unidos e avaliando muito vinho americano, ele ajuda a impulsionar o mercado americano, inclusive o surgimento de vinícolas. Já vou contar para vocês que eram completamente desconhecidas, e Parker daqui a pouco vai lá dar 100 pontos e a vinícola explode para o mundo. Né? Os cult wines nascem assim, né? Scream Eagle, né? Bom, enfim, já mostro alguns produtores para vocês criados pelo Parker, criados entre aspas, né? Vamos lá, o Fernando, professor, o que credencia alguém se tornar um crítico de vinho relevante mundialmente? O que leva a pessoa a ter esse prestígio no mercado? Então, Fernando, uma boa pergunta. O que leva é a credibilidade que a pessoa tem versus o mercado. Existiam outros críticos. Agora, Parker se tornou muito relevante por causa desses momentos que a gente falou, né? Criação da escala, acertar safras e tudo mais. Né? Um grande degustador. Agora, a gente tem críticos. É a relevância que as pessoas dão ao crítico. É mesmo que um influencer. O que faz um influencer ser melhor que outros? É a relevância das pessoas para aquele profissional. Qualquer um pode ser crítico de vinhos. A gente tem no Brasil vários. Inclusive pessoas que são, né, amadores, que escrevem e dão suas notas de vinho. Sem nenhum problema. É o quanto as outras pessoas dão valor naquilo que aquela pessoa escreve. Tá? Bom, vamos lá. Tá bacana hoje, né? A Beth falou, com qual frequência os vinhos já pontuados pelo Parker são analisados novamente? Porque um vinho pontuado lá em 2006 pode hoje ter caído de qualidade. Avaliações frequentes do mesmo vinho? Boa pergunta, tá, Beth? O Parker também, ele cria um sistema que ele revisita, ou seja, ele redegusta os vinhos depois de determinado período. E uma das coisas legais que Parker também faz é, quando ele degusta o vinho, ele cria uma perspectiva de guarda daquele vinho. Mas não é necessariamente uma perspectiva de guarda, é uma perspectiva de quando aquele vinho é melhor para ser tomado, consumido. Isso é outro ponto relevante. Ele, por exemplo, ele vai lá tomar um grande vinho de Bordeaux e diz, olha, esse vinho aqui, ele é um vinho que é muito intenso, concentrado, e o melhor é tomar, eu estou degustando hoje, tá? Um vinho 2020 de Bordeaux. E eu digo, olha, esse vinho aqui é melhor consumir ele de 2025 a 2035. Então ele dá a nota, faz o descritivo e ainda faz a sugestão de consumo. Ou seja, tem um potencial de guarda interessante. E aí, depois de um tempo, ele vai revisitar esse vinho, esses vinhos que ele considera que vale a pena. Então, ele vai degustar esses vinhos depois de alguns anos, depende do vinho, depende do perfil. Ele vai degustar de novo, ele ia degustar de novo e dizer, não, realmente, a nota eu mantenho ou eu altero, porque eu achava que esse vinho ia se comportar dessa maneira, se comportou, e aí ele vai mudar ou não, vai manter a nota e vai fazer mais alguns comentários sobre o vinho. Então ele fazia isso de acordo com o vinho, de acordo com a avaliação inicial dele. Porque tem vinhos que ele falou, não vale a pena degustar daqui a X tempo, melhor é consumir agora, enfim. Então Parker tem isso
Foi outra contribuição importante dele para o mercado de vinhos, tá? E é legal, tá? Eu vou dizer para vocês que é bem representativo. Tá, vamos voltar que tem mais gente para falar aqui e tem mais críticos, né? A gente nem terminou de falar do Parker, porque o Parker é o crítico que precisa de mais atenção, precisa de mais tempo. E alguns outros cases do Parker, né? Como, por exemplo, os cult wines americanos, não só americanos, mas principalmente, né? Então, aqueles pequenos produtores que daqui a pouco o Parker degustou, era alguém desconhecido, e o Parker vai lá e dá 100 pontos, todo mundo quer saber quem é. Só que eram pequenos, são ainda, né? Pequenos produtores que ninguém conhecia, vai lá e dá 100 pontos e todo mundo quer ir lá comprar o vinho, né? Que aquele produtor quer conhecer. E ele, várias vinícolas, principalmente nos Estados Unidos, algumas fora, que aconteceram isso. Eu vou provar com vocês daqui a pouco, eu vou ali para a sala de degustação agora e vou provar com vocês um vinho que foi isso, só que lá de Rioja, né? Que é o Benjamin Romeu. Né? O contador, ele provou, deu 100 pontos, o mundo, pô, quem é esse cara de Rioja? Ninguém conhece, vamos provar. E ele deu 100 pontos 2 anos seguidos pro Benjamin Romeu. E aí tu imagina, né? Esse cara é um cult wine até hoje, uma lenda. Mas isso em muitos vinhos americanos aconteceu. E 100 pontos era a nota perfeita. Claro que quanto mais alta era a nota, maior era a valorização daquele produto. Tem alguns estudiosos que fizeram algumas análises do Parker e disseram o seguinte, olha, um vinho que ganhava 85 pontos versus um vinho que ganhava 95 pontos, ele nos anos 2000, um vinho que era 95 pontos versus um vinho 85 pontos, esse vinho 95 pontos, ele representava para a vinícola anualmente de 5 a 7 milhões de dólares a mais no produto, no caixa da vinícola. Ou seja, um vinho que era 95 pontos versus um vinho que era 85 pontos, ele representava de 5 a 7 milhões de dólares a mais anualmente para a vinícola. Porque era um vinho vendido muito mais caro. E o preço subia. E a busca do vinho 100 pontos, que era o vinho perfeito, era o que todo mundo queria. Porque uma vez que tu tinha um vinho 100 pontos, tu era uma referência para o mundo. E aí as pessoas não iam comprar só o teu vinho 100 pontos. As pessoas iam comprar todos os vinhos que tu tinha para vender, porque tu tinha um vinho que era 100 pontos. E era isso que as pessoas buscavam. As vinícolas buscavam, né? Era essa grande busca, né, desse caminho. Bom, é uma marca, né? Não adianta. Teve uma mudança significativa e o mundo dos vinhos ele é dividido antes de Parker e depois de Parker. Não tem jeito. Tem alguns grandes personalidades no mundo dos vinhos. E eu vi alguém falando, né, a questão dos 100 pontos também hoje. Hoje o Parker tem muito menos relevância, a publicação dele, todos os críticos como um todo, mas ainda tem. Então, por exemplo, a gente viu a primeira vez de um vinho ganhar 100 pontos Parker na Argentina, né? Foi isso aconteceu em 2018. Foram 2 vinhos que ganharam 100 pontos, né? Foi o Gran Inimigo, o Gualtajarri, e foi o Adriana Wiener Riverstones, ganharam 100 pontos. Já não era mais o Parker que degustava, né? Aqui era o Luiz Gutierrez, que é quem degusta os vinhos de língua espanhola do Parker, né? Espanha, Argentina, Chile, e deu 100 pontos. E aí, ó, isso em 2018, tá? Quando ele deu 100 pontos para o Gran Inimigo, que é um Cabernet Franc, o vinho no outro dia custava 3 vezes mais caro. Eu lembro, a Mistral, que é quem importa, vendia R$400 mais ou menos do Gran Inimigo. No dia seguinte, estava vendendo a 800, 900 reais o vinho que ganhou 100 pontos. Ou seja, mesmo atualmente, com menos relevância e com um impacto menor, e nem sendo mais o Parker que degusta, ainda tem um impacto significativo, né? Foi a primeira vez que um vinho argentino ganhou 100 pontos do Robert Parker. Uma outra crítica extremamente importante, autora e realmente muito significativa, Jancis Robson. Ela é britânica, começa a escrever sobre vinhos ali nos metade dos anos 70 e vai ser a primeira pessoa a se tornar Master of Wine fora do mercado de vinhos. Porque ela era uma escritora, e aí vai se começar a avaliar vinho e tudo mais. E só que ela é inglesa,
e ela também com sistema de pontuação, só que o sistema de pontuação dela não de 100 pontos, mas de 20 pontos, como é utilizado por alguns críticos e por algumas publicações até hoje. E a Jancis com um perfil de vinho diferente de Parker. Tanto que, nos anos 2000, tem vários embates entre a opinião da Jancis versus a opinião do Parker, que eles pensam diferentes. Hoje, bem menos, né? O Parker é aposentado, a Jancis já, né, muito mais autora do que avaliadora de vinhos no sentido de pontuação e tudo mais, mas a Jancis é uma das maiores autoras de vinhos do mercado, indiscutivelmente, né? Ela assina hoje o Atlas Mundial do Vinhos com o Hugh Johnson, ela é uma das autoras do Wine Grapes, que é outra bíblia do vinho, ela é autora do Oxford Companion, né, to Wine, então que também é outra marca importante. Ela é uma das autoras hoje mais importantes do mundo dos vinhos. Por exemplo, Wine Grapes é um livro que é uma referência, né? Ela é extremamente premiada, o Atlas Mundial do Vinho também, né? Só que ela segue um pouco o trabalho do Hugh Johnson e é uma autora extremamente importante. É uma autora que eu acompanho até hoje regularmente, né? Então, por exemplo, eu não acompanho todas as publicações da Wine Advocate, mas eu acompanho a grande maioria das publicações da Jancis Robinson, né? Eu assino o conteúdo dela e tudo mais. Então, uma das críticos que eu acompanho até hoje, e ela é, né, uma grande referência, uma Master of Wine, escreve até hoje, né, pro Financial Times, enfim, então é uma autora bem importante, tá? Ela é das antigas, mas ela é bem contemporânea ainda e é um dos autores que eu acompanho bastante. Tá? Livro referência dela, Wine Grapes, claro que o Atlas Mundial do Vinho também é outra bíblia, né? E é um livro que olha, o Atlas Mundial do Vinho e Wine Grapes são livros que eu, pelo menos 1-2 vezes por semana, eu tô folheando, tô pesquisando, tô lendo, são grandes referências, tá? Então, recomendo para vocês. O Wine Grapes não tem em português, tá? Só em inglês. Mas também o inglês não é muito difícil, é tranquilo ali de vocês acompanharem. James Suckling, também ativo até hoje. James Suckling, americano, perfil diferente. James Suckling foi durante muito tempo editor da Wine Spectator e durante muito tempo foi editor-chefe, principalmente para a Itália e Europa, e ficou muito famoso, né? Porque a Wine Spectator é uma publicação importante, a Wine Spectator, né? E realmente é diferenciada, ela até hoje é importante. Ele saiu ali em mais ou menos 2010 e cria a publicação dele, né? jamessuckling.com. E o Suckling tem um perfil muito claro. Ele é direcionado para grandes vinhos. Ele usa a escala de 100 pontos também, só que ele é direcionado para vinhos de alta gama. Né? Então, o Suckling não escreve sobre vinhos abaixo de 90 pontos, ele foca nesses vinhos de alta qualidade, que é o estilo dele. Né? E tem muita gente que questiona, mas ele é o estilo dele, ponto. Mas é um crítico que escreve bastante, ele cada vez gera mais conteúdo, faz bastante análise e tudo mais, mas eu acho que o grande acréscimo dele hoje, principalmente, ele é um cara que conhece muito de Itália, ele é um cara que vê novos mercados, ele foi um dos primeiros a dar atenção, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, então isso é legal também, né, esse novo mundo, assim, fora Estados Unidos, Austrália, que era muito clássico, então o Suckling tem o seu trabalho e está até hoje ativo, e ele tem as publicações dele. 3 críticos contemporâneos para a gente degustar um vinho, que eu acompanho e eu recomendo que vocês acompanhem, que são hoje essa nova geração, né? São tudo macaco velho aqui, mas são menos impactantes, mas são muito relevantes, né? Não tem mais o impacto que um grande crítico tinha antigamente, hoje em dia não tem mais isso, então mesmo o Suckling, a Jancis, ela é muito representativa, mas, né, ela não é, o que a Jancis fala não é absoluto no mercado, então é muito questionado e tudo mais. Então, não tem um grande crítico como Parker foi. Parker foi único, né, no que ele fez, e, claro, ele foi perdendo relevância com o passar do tempo, como todos os críticos, mas esses 3 hoje são contemporâneos e são muito legais. O Antônio Galloni é bacana porque ele escrevia para o Parker, principalmente a parte de Itália,
e hoje ele tem a Vinos, que é o projeto dele, pessoal, né? E escreve, tem muitos conteúdos legais lá, ele escreve muito sobre diferentes países, então muito bacana, né? O Tim Atkin também é um cara muito legal, assim, acho que o trabalho dele é super representativo, e ele é um MW, ele é britânico, e o Antônio Galloni é situado nos Estados Unidos, o Tim Atkin é situado em Londres, na Inglaterra. Só que assim, é legal porque o Tim Atkins ele dá uma visão bacana também para Novo Mundo, ele avalia Velho Mundo, ele escreve periodicamente, ele visita, então ele é bacana, é um crítico que eu gosto, ele é um cara bem bacana, assim, ele é um cara figuraço, assim, de umas camisas floreadona e tal, ele tem um estilo bem peculiar, assim, mas é bem legal, eu gosto muito do que ele escreve. E para mim hoje, que é o autor que eu mais leio sobre vinhos, é esse cara aqui, chamado Jamie Goode. Esse cara é incrível, ele é um PhD, e ele escreve num site chamado Wine Anorak, e esse cara tem muitos livros que hoje, para mim, são referências, porque ele é um cara que mistura muito a questão de, como ele é cientista também, na questão de comprovar cientificamente algumas questões. Então, por exemplo, esse vinho tem aroma que predomina de abacaxi, ele quer entender, ele quer pesquisar molécula, ele quer... Então, ele faz um misto entre academia e mercado e traz uma linguagem nova, assim, que eu gosto dessa linguagem, e é incrível. Assim. Então, 2 livros muito legais do Jamie Goode, que é o Wine Science, então, ou seja, exatamente traduzir a ciência enológica para o mundo real, não só para o enólogo, né, ou para o químico, tudo mais, trazer para uma realidade. E um dos últimos livros dele aqui, que foi muito legal, né, que foi o Flawless, que é focado em entender defeitos, faltas em vinho. Mas ele tem outras publicações que são muito boas, tá, muito legais, assim. Então é incrível, Jamie Goode não tem em português, somente em inglês, mas com uma qualidade bem legal de publicação, de texto, né, gosto bastante aqui, e bem legal, assim, né? Esse conteúdo, como ele entrega, como ele faz, é bem bacana, tá? Bom, vamos degustar um vinho, né? Antes da gente degustar, deixa eu só trazer 3 publicações que eu acho representativas, que é, hoje, as 3 publicações ainda mais importantes de vinho no mundo. As publicações também perdem relevância, porque eu estou citando as publicações. Vale até uma aula separada para falar sobre elas depois. Vale uma aula separada para falar de Parker, vale uma aula separada para falar de James Robson, enfim. Mas essas publicações, o que acontece? Muitas dessas publicações hoje é onde concentram muitos hoje dos autores e dos críticos de vinho. Elas já foram mais importantes, já foram mais representativas, elas perderam um pouco de espaço no mercado de vinhos hoje, mas elas ainda são importantes, né? Que a Decanter, o Wine Enthusiast, a Decanter é uma revista inglesa, a Wine Enthusiast e a Wine Spectator são revistas americanas focadas em vinho. E aí as revistas também fazem avaliações, fazem, né, as análises de vinho, estudam regiões, publicam sobre regiões, então bem legal aqui, fica a dica aí para vocês, 3 publicações relevantes. A gente tem no Brasil a revista Adega, é uma das poucas revistas aí de vinhos que está ativas no Brasil, também faz um trabalho muito legal de avaliação de vinhos, vocês fazem uns catálogos sobre países bem legais, escreve regularmente sobre vinhos, então uma publicação nacional que também vale aí o destaque. Mas vamos degustar um vinho? Eu, para degustar um vinho, vou ali para a sala de degustação. Então, 1 segundo e volto de lá e vou mostrar um vinho para vocês que Parker revolucionou também com essa ideia de pontuações, tá? Mas vou ali para a sala de degustação. Um segundinho. Bom, eu vim para a sala de degustação porque eu quero mostrar um pouco degustar um vinho com vocês, um vinho que é um desses exemplos, Robert Parker, que é o Contador, do Benjamin Romeu,
tá? Tá aqui na minha adega, tirei uma dosezinha, porque são daqueles vinhos que eu trouxe de viagem e é daqueles vinhos que eu guardo na minha adega com muito carinho, né? Porque são aqueles vinhos icônicos, enfim. Benjamin Romeu é um vinho bem prestigiado e é um exemplo do que a gente estava falando, né? Daquela pequena vinícola que daqui a pouco é desconhecida, vai lá, ganha 100 pontos do Parker e aí fica famosa. Benjamin Romeu é um produtor de Rioja, né? Reconhecido, inclusive aqui, ó. E aqui vocês vão ver que o vinho dele é o vinho só classificado como Rioja, ele nem classifica como reserva ou gran reserva. Esse vinho, gente, só para vocês terem ideia, é um vinho que hoje custa no Brasil ao em torno de 6, 7 mil reais de um pequeno produtor de Rioja. Ele não custaria isso, né? Ele não custaria isso. Ele custa isso porque virou referência, ganhou 2 anos seguidos 100 pontos Parker, ou seja, alguém que era desconhecido, vai lá, ganha 100 pontos, daqui a pouco ganha 100 pontos de novo, e aí era o Parker ainda que degustava. Isso aí estamos falando aí na metade dos anos 2000, e esses vinhos, né, explodem aí todo mundo quer, e Parker dá muitas notas altas para Rioja. Então esse é um exemplo de um produtor que virou cult, pequeno, né, Rioja, e realmente vinhos com uma qualidade bem representativa e bem importante, mas e com alta qualidade, mas assim, ele não seria o que ele é se não fosse o Parker, né? Se o Parker não tivesse dado para ele daqui a pouco essa nota tão impactante, tão representativa, tão significativa. E, pô, é um grande vinho de Rioja, realmente. Agora, tá, vale, não vale? Bom, gente, aí é outra coisa, né? Então, aqui é um vinho já com uma nota um pouquinho mais evolutiva, dá pra gente ver na borda, bastante concentrado, né? Com essa pegada de Rioja. 2011, então, falando do vinho aí com seus 13 anos de idade, no nariz bem intenso, complexo, né? Então, bem esse estilo que Parker gosta, e Benjamin Romeu faz esse estilo, né? De Rioja mais concentrado, mais intenso, mais potente. E, bom, já notas terciárias um pouco mais marcadas, ainda tem um pouco do secundário e alguma coisinha do primário, então vinhos realmente bem concentrados. Essa nota que já lembra um pouco fumo, um pouquinho de caixa de charuto, um toquezinho daquele chão de bosque, mais complexo, né? Tem um toquezinho caramelizado, é amplo, né? Aquele vinho com amplitude, aquele vinho que é para ser de guarda, né? É um vinho que é para ser guardado, é um vinho que é representativo, um vinho que é importante no sentido de concentração, né? Em boca, ainda intenso, né? Primeiro gole, já dá pra gente ver, né? Essa textura do tanino marcado ainda, mas sim, ó, delicioso, extremamente integrado. Em boca, persistência extremamente longa. Vamos mais um gole. É daqueles vinhos que marcam a gente, né? É daqueles vinhos que são impactantes, assim. Mas é uma linha, né? Tanto que Parker, ele avalia e pontua muito mais vinhos de Bordeaux do que da Borgonha. São vinhos realmente muito amplos aqui. É um vinho seco, é um vinho com tanino médio mais, mas muito integrado, é super macio. É um vinho que, na boca, né, tem um álcool médio mais. Então, já pode botar álcool como muito aqui, porque é um vinho que deve ter seus 15%, pelo menos, 15,5% de álcool. A gente sente, mas assim, não incomoda. O álcool é extremamente integrado nas suas características. É uma persistência muito longa. É um vinho de qualidade excelente, mas, bom, vai custar 7 mil reais hoje no Brasil. Claro, na Espanha ele custa um pouco menos. A Espanha você vai pagar aí algo em torno de 200, talvez 300 euros, né? Depende aí do lugar, da safra e tudo mais. Mas é um vinho representativo, né? Um vinho que entrega muitas características. É um vinho com muito volume de boca ainda, já
terciário, suas características terciárias aqui mais destacadas que o primário e o secundário. Persistência, né, como eu falei para vocês, ela é ampla, então vinho delicioso de se tomar. Um vinho tá muito bem, entregando muito bem, em que eu vou tomar aos pouquinhos, né? Então, eu trago para as aulas aqui para a gente degustar, tirei uma dosezinha aqui do Coravinho para a gente poder degustar, porque realmente é um exemplo, né? Trouxe só para ilustrar a nossa aula, porque é um produtor que não teria essa representatividade. Não é que ele não tenha qualidade, ele tem, como muitos outros têm qualidade. Mas quando o Parker foi lá e deu 100 pontos, todo mundo, quem é esse cara? E aí, no ano seguinte, outro vinho, que é esse vinho aqui, o Contador, 100 pontos de novo. Todo mundo vai lá, meu Deus, quem é esse cara? Né, a gente já conhece, já tem os 100 pontos, agora todo mundo quer. Moral da história, esses vinhos hoje são muito prestigiados, são muito valorizados. Certo, errado? Importante que os críticos tenham essa função, já tiveram um papel mais importante, hoje um pouco menos, mas ainda, né, representativos. Tá, deixa eu trazer umas perguntas e umas interações de vocês estão muito interativos hoje. Marcelo, pode comentar sobre o impacto para o mundo dos vinhos, as diferentes avaliações de Chateau Pavie 2004 realizadas por Parker e Jancis Robinson? Boa pergunta, Eduardo. Na verdade, não foi 2004, tá? Foi 2003. Esse foi um dos grandes embates do mundo dos vinhos, tá? Jancis Robinson versus Robert Parker. Talvez a maior polêmica entre eles, né? A polêmica que é mais citada entre eles, porque eles tiveram avaliações muito diferentes daquele ano para o Chateau Pavie. A gente vai ter uma unanimidade a partir de 2005. Chateau Pavie é né? Vamos lá. Está falando de um Premier Grand Cru Classé A de Saint-Emilion, ou seja, um dos grandes referências de Saint-Emilion. E esse embate foi que eles tiveram avaliações diferentes, né? E assim, foi a grande questão? Eu nem vou entrar no mérito, né, do vinho em si, mas foi que eles levaram essa discussão a público um pouco mais acentuado. O Parker e a Jancis. E essa foi uma das discussões mais acaloradas deles, e isso mostrou para o mundo que os críticos são questionáveis, porque um questionou o outro. E aí foi muito legal, no sentido, isso acontece até hoje, tá, Eduardo? Há pouquíssimos dias atrás, agora, o Suckling e a Jancis discutiram no Twitter sobre uma avaliação de um vinho de Bordeaux também. Tá? Então, pouquíssimos dias atrás. Então, isso acontece até hoje. Eles são muito mais calmos hoje em dia, né? Mas vamos falar, né? A gente está falando isso ali metade dos anos 2000, um pouquinho mais, e aí era aquele momento onde os críticos, eles tinham essa grande necessidade de ter razão, né? Eles estão no começo eles estão no auge deles, no começo da decadência. Então, assim, eles precisavam, né? Então, eles tinham que ser enfáticos nas suas opiniões, tinham que ser muito veementes. Mas, assim, ó, depois dessa discussão aí da 2003 com o Chateau Pavie, eles ficaram de boas, assim, não, sem muita treta, eles falam, né? Mas, assim, ficou uma rusga que eles não se engoliam mais, assim, né? Qual é a grande questão, tá? Eu vou dar minha opinião pessoal sobre isso. Parker tem um estilo de vinho que ele gostava e dava nota muito alta, que é aquele vinho muito extraído, que virou referência para o mundo, né? Os fruit bombs, aqueles vinhos muito amadeirados. A Jancis, ela gosta de vinhos um pouco mais velho mundo, com aquela pegada mais acidez, com aquela pegada mais tanino um pouco mais marcado. E assim, quando pega um vinho muito importante, que eles entendem um pouquinho diferente, cada um quer colocar a sua opinião como absoluta, né? Então ninguém quer perder. Mas é isso. No fundo era isso. Né? No fundo era isso. Tá, deixa eu trazer mais questões aqui. Foi legal trazer essa questão dos embates, mas isso até hoje, tá claro, com menor relevância, tá, Eduardo? Mas esse foi talvez o mais... o embate mais aclamado. E se tiver dúvida sobre a questão dos pormenores, tem várias matérias na internet, aí você, né, consegue pesquisar assim. Eu não vou entrar tanto na polêmica, mas é muito mais por uma questão de estilo.
Vamos ver aqui, Alexandre. Eu tenho muitas dúvidas, pois acho que hoje em dia existe área comercial que força a questão de pontuação. Acho muito obscuro. Hoje em dia, um pouco menos no sentido de valorização, Alexandre. Eu entendo bem o teu comentário e sim, né? Quando tem uma pontuação, muitos produtores usam isso. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar alguém que tem aqui. Aqui, ó. Vou pegar. Ó, vamos pegar aqui um vinho brasileiro, tá? Que é... Deixa eu até tirar aqui, ó. Vinho brasileiro. Lendas do Pampa, um vinho da Guatambu, um vinho que é um produtor de vinhos bem importante. Olha aqui, eles vão, cada premiação que eles ganham, ó, eles vão colocando um selo aqui do lado. Por quê? Para o consumidor olhar e dizer, bom, esse vinho aqui tem vários prêmios, então eu vou valorizar esse vinho. A ideia é um pouco essa. Então, os produtores, quando ganham prêmios, hoje eles estão mais comedidos, é o que eu falei para vocês, né? Então, o vinho parece o oficial do exército, cheio de premiação, e antigamente isso era muito mais relevante. Hoje em dia usa um pouco menos, eles usam um pouco menos as notas e tudo mais, mas ainda é utilizado, tá? Vamos ver mais uma aqui. O Carlos, Marcelo, o que pode comentar do Team Etkin e do guia Descorchado? São dois avaliadores interessantes. Então, vamos lá, Carlos. O Team Etkin eu falei um pouquinho, eu gosto bastante dele. É uma visão muito peculiar. O Team Etkin, ele é britânico, ele foi o cara que criou um concurso de vinhos aí, né, muito influente, um concurso de vinhos muito representativos e tudo mais, e ele gosta um pouco dessa linha. O Guia Descorchados, né, do Tapia, é um guia importante na América do Sul. Ele avalia vinhos dos países da América do Sul, onde ele foca, né, Argentina, Chile, Brasil. Pois bem, e ele é isso que a gente tem que entender. O Patrício Tapia, ele escreve com a visão dele. Pontua os vinhos com a visão dele. E ele gosta de vinhos hoje nessa linha menos... de menor intervenção, esses vinhos com pegadas um pouco mais rústicas e tudo mais, é um guia. A gente acredita se a gente quiser. É a visão dele. Então, tem que entender que é o que ele pensa, não é o que é o mercado. E é isso que a gente precisa separar bem entre os críticos e os escritores de vinho, que sempre eles vão ter uma visão pessoal. Eles sempre vão ter uma visão deles, que é isso que a gente muitas vezes esquece, muitas vezes a gente não valoriza, muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Esses caras eles não são absolutos, e eles sempre escrevem com a visão deles, pessoal, e a gente tem que levar isso em consideração. Muito bom, viu? Olha, muito bom os comentários na aula de hoje. É extremamente interativo e realmente muito pertinente. É um tema desafiador, né? É meio polêmico falar dos críticos. O Fernando Parker gosta de hambúrguer e Coca-Cola, James de croissant e chá. São diferentes estilos. Um comentário interessante, assim. Né? Um comentário interessante. São estilos diferentes. A James é isso, né? Ela é muito mais velho mundo e ela gosta de tensão ácida, ela gosta de tanino mais marcado, são estilos diferentes, né? São grandes degustadores, têm sua influência e sua importância no mercado de diferentes estilos. É muito diferente o trabalho da Jancis versus o trabalho do Parker. E os dois são muito importantes. Com certeza são os dois críticos mais importantes da história do mundo dos vinhos, sem sombra nenhuma de dúvida, com trabalhos diferentes. Bem diferentes. Né? Bom, legal, né? Muito conteúdo para vocês gostar da aula. A diferença, né? Ele falando sobre a questão de americano, inglês, realmente. Legal, pô, bacana. Eu gostei bastante dos comentários de vocês, viu? Olha, eu tenho orgulho dos meus alunos. Meus alunos realmente gostam de conteúdo. E falar de crítico não é uma coisa simples no mercado de vinhos, viu? E até hoje ainda tem essas rusgas, tem essas questões polêmicas, né? Mas assim, ó, uma coisa eu posso falar para vocês, tá? Todo o crítico queria ter a relevância do Parker. Podem ter certeza. E assim, se fosse alguém diferente que tivesse
a relevância do Parker, talvez o mercado de vinhos fosse muito diferente hoje. Não estou dizendo que seria pior nem que seria melhor, mas poderia ser muito diferente. O Parker, apesar de ser o Parker com a sua personalidade, foi alguém que muito mais contribuiu para o mercado do que prejudicou o mercado. E principalmente quem não interpreta muito bem o que ele dizia. Né? E ele sempre falou, olha, não olhem só os pontos, olhem os descritivos, olhem o que eu estou falando no sentido do que aquele vinho entrega sensorialmente, de características, porque essa a grande questão por trás das minhas avaliações. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou sentindo desse vinho, para ver se isso interessa ou não para vocês. Mas é óbvio, né, que virou muito mais uma referência comercial do que necessariamente no sentido de características. E assim, claro que eu não estou dizendo que o Parker é inocente na história, óbvio que não. Ele aproveitou isso e ficou milionário por causa disso. Né? Então, méritos para ele, né? Resultado do trabalho dele. Adorei, turma, achei muito legal nossa aula. Parabéns pelas interações de vocês, foi muito pertinente todos os acréscimos que vocês trouxeram. Legal a gente falar e ver um pouquinho sobre alguns críticos. Acho que merece mais aulas sobre os temas, né? Envolver um pouquinho, talvez uma aula só de Parker, uma aula só de Jenses, que merece, né? Sobre esses acréscimos deles no mundo dos vinhos, sobre as publicações. Tem muita coisa legal aí que a gente pode vir a falar e debater. Adorei, nos traz mais alguns acréscimos para os nossos entendimentos sobre o mercado de vinho, sobre os nossos estudos. Obrigado, achei muito legal. Quero deixar aquele beijo muito mais especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.